Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Nessa quarta-feira, dia 28 de agosto de 2013, eu quero ler um texto da palavra do Senhor nessa manhã, para a gente começar o nosso dia com a nossa mente alimentada pela palavra de Deus. Eu quero ler o texto que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O meu assunto diário com vocês é sobre o reino de Deus. E há aspectos do reino de Deus que são absolutamente surpreendentes para a razão humana. Se eu pudesse dizer um termo bem moderno para você entender isso, eu diria assim: as coisas do reino são muito loucas para a razão humana. Este homem, Elias, é um profeta de Deus no Antigo Testamento, que vive por essa dimensão do governo celestial. Elias não vive de acordo com a visão terrena, ele não vive de acordo com as sensações humanas, ele não vive de acordo com os sentidos físicos, ele vive de acordo com o Espírito. E aqueles que vivem de acordo com o Espírito não enxergam as coisas do mesmo jeito que a maioria enxerga. Porque nesse tempo aqui, o próprio profeta Elias tinha decretado com a boca dele que não haveria chuva em Israel durante 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio, por causa da palavra desse homem, não choveu na terra de Israel, e a terra estava sequíssima, já não havia gado, já não havia plantação, havia uma fome total, como castigo de Deus contra a nação israelita por causa da desobediência e da idolatria do povo, por causa da palavra desse homem, Elias. Mas chegou um momento em que ele ia suspender esse juízo. Ele. Não era Deus que estava fazendo isso, era um homem. Olha o poder desse homem na terra. Olha a autoridade que um homem só tem no planeta, quando esse homem entende que ele está sendo representante do governo celestial na terra. Chegou o momento em que ele disse: é chegada a hora de vir chuva. Eu vou fazer vir chuva sobre Israel. E ele sobe num monte Carmelo com um ajudantezinho, um rapaz. E a palavra de Deus diz que ele se inclina e coloca a sua cabeça no meio dos joelhos e fica assim, ajoelhado. Aliás, assentado com a cabeça entre os joelhos. Ele diz para o rapaz: sobe até a ponta do monte e olha para o mar. E o rapaz vai e olha e não vê nada no céu. E ele fala: não, você não entendeu, você vai fazer isso 7 vezes. E na 7ª vez o rapaz viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um ser humano. E na mente de Elias, isso era suficiente. Era sinal de uma grande chuva. O que nós podemos aprender com esse texto é simples. Primeiro, aqueles que andam de acordo com o reino de Deus e com o Espírito não andam de acordo com as circunstâncias e com os sentidos físicos, com as sensações. Quando você está andando de acordo com as regras do reino de Deus, você quer ver resultados de Deus.
Mas se eles estão demorando a acontecer, Elias te dá uma lição nessa manhã. Ele sabe que ele está no controle, que ele está no governo. Elias não se espanta a primeira vez que o menino não vê nada. Elias não fica transtornado a segunda vez que o menino não vê nada. Elias não fica descabelado a terceira vez que o menino não vê nada. Elias não abandona a fé na quarta vez que o menino não vê nada. Elias não começa a murmurar na quinta vez que o menino não vê nada. Elias não começa a xingar na sexta vez. Elias não fica um rebelde contra Deus na sétima vez. Porque na sétima vez o resultado veio. E 7 é um número perfeito na Bíblia. Significa o número da perfeição. Significa que a nossa perseverança tem que ser perfeita na presença de Deus. Porque nós estamos lidando com o reino da certeza e não com o reino da incerteza. Elias sabe que a chuva vem. E quando o menino vê a nuvem pequenininha e diz para ele, só tem uma nuvem pequena, e ele diz, é o bastante. Isso nos ensina uma mentalidade contrária àquela mentalidade que diz assim, poxa, eu estou esperando há tanto tempo de Deus. E quando vem coisa pequena. Não veio aquilo que eu esperava, veio algo menor. Elias não murmura nada. Ele diz assim, é o suficiente. Fala para o rei descer que lá vem chuva. Aleluia. E a palavra de Deus diz que dentro de poucas horas formou-se uma chuva tão grande em cima da nação de Israel. Uma grande tempestade veio depois de 3 anos e meio, trazendo a confirmação da palavra profética desse homem de Deus. Querido irmão e irmã, nessa manhã, eu conclamo a sua vida na perseverança das coisas do reino de Deus. Você precisa conhecer essa esfera sobrenatural que traz resultados divinos sobre a sua vida. O diabo vai fazer de tudo para você desistir. Na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, etc. Ele vai fazer com que você tente olhar para as suas emoções, para as suas circunstâncias. Ele vai tentar fazer você ficar embaralhado nos seus pensamentos. Ele vai trazer palavras negativas das pessoas ao seu redor. Ele vai fazer de tudo para que você deixe a sua perseverança. Mas você tem que fazer como Elias. Confiar naquele em quem você tem a sua vida. Sabe por que Elias não levantou a cabeça dos joelhos dele? Permaneceu ali? Porque Elias não queria olhar para nenhuma circunstância. Elias estava antenado no reino. Ele estava focalizado. A mente dele estava em sintonia com o Espírito. E este é o segredo para a sua vida. A sua mente tem que estar alinhada com o Espírito que está em você, para que o poder do Espírito tenha passagem por meio de você. E as coisas de Deus então venham de fato a se realizar na sua vida e nas suas circunstâncias. O reino de Deus é um reino de confiança. A palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé, e não pelas sensações do corpo, não pelas emoções, não pela aparência. O justo vive pela fé. E o justo é aquele que tem o Espírito Santo vivendo no seu espírito santificado. O justo é aquele que recebeu a justiça de Jesus. Ele vive por meio de uma fé que sabe que dentro de si existe todo o potencial divino de realização das obras de Deus na terra. Ele não vive tentando, fazendo tentativas com o reino de Deus. Ele sabe o reino em que ele está inserido. Ele conhece as leis do reino. Ele conhece as chaves do reino. Ele vive pela fé. E a fé traz os resultados que
que Deus diz na sua palavra. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Repita essas palavras comigo, depois de mim. Vamos lá. Diga assim: Senhor nosso Deus, eu te agradeço nessa manhã, porque eu não preciso mais andar de acordo com emoções. Agora eu posso andar de acordo com o Espírito. Eu posso desenvolver fé e paz no meio das minhas tempestades pessoais. Eu posso confiar que o reino do Senhor traz os resultados que diz que traz. Se não acontecer na primeira vez, eu vou esperar 7 vezes. Mas a minha fé estará no Espírito. Os meus olhos não estarão nas coisas visíveis. Os meus ouvidos estarão fechados para as vozes dessa terra, porque eu estarei internalizando a minha alma, o poder do Espírito Santo em mim. Pai, obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vocês que são do nosso discipulado, eu encontro vocês hoje às 7h30 da noite na nossa comunidade. Tenha uma quarta-feira muito cheia da bênção de Deus e da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.